Olá, tudo bem? Graça e paz. Vamos dar continuidade ao nosso estudo, à nossa mensagem a respeito para quem e por que foi o batismo de João, parte 5. Acredito que vou finalizar esse pensamento, essa mensagem nesta parte 5 e gravarei mais outra parte final, somente para expressar passar o meu entendimento a você. Então, vamos no início. Como começamos, Marcos capítulo 1, versículo 4, livro histórico de Marcos. Estou utilizando a nova versão internacional. Assim surgiu João, batizando no deserto e pregando um batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. Então, pregando um batismo, ou seja, aqui era um artigo indefinido. Por quê? Fora o batismo de arrependimento, como nós na parte 4, tem o batismo do fogo, o batismo do Espírito Santo, o batismo que Jesus, quando ele falou que estava angustiado pelo batismo que ele iria passar, que era o da crucificação. Então, aqui foi um dos batismos, que foi o do arrependimento. E para quem foi esse batismo? Para se arrepender de que pecados? Como dissemos lá na parte 1, foi os pecados que era a transgressão das leis de Moisés. Por isso que esse batismo, ou lei da purificação, foi somente para os que que receberam as leis de Moisés, que foram os israelitas. O povo gentil nunca teve lei nenhuma, a não ser a lei moral, a lei que Deus colocou depois do juízo, ele imprimiu na mente e no coração dos filhos e eleitos. Hebreus capítulo 8, versículo 10 e 11. Mas afinal, para quem foi o batismo de João? Para o povo de Israel. Assim está em Atos capítulo 13, versículo 24. Por isso que eu estou me utilizando dessa Bíblia digital, a My Bible. Eu tenho acho que uns 4 ou 5 vídeos que explica sobre essa Bíblia que eu utilizo. Ela é fora de série, ela é excepcional para o seu estudo, para a sua compreensão a respeito da Bíblia Sagrada. E mesmo amanhã depois, se quiser ter um canal, falar, ou mesmo você que se reúne como igreja, é um instrumento de extrema necessidade para que nós possamos desenvolver o nosso aprendizado. Então vamos lá. Atos 13, 24. Antes da vinda de Jesus, João pregou um batismo de arrependimento. Porque João, lá no livro de Malaquias, capítulo 4, capítulo 3, fala que Deus iria mandar alguém antes para preparar o caminho para o Senhor, para quando o Senhor viesse. E o Senhor veio na forma corpórea de um judeu, que foi Jesus de Nazaré. O véu que envolvia o Espírito de Deus era de um judeu, mas o que estava lá dentro era o próprio Deus. Então, antes da vinda de Jesus, João pregou um batismo de arrependimento para todo o povo de Israel. Olha como essa Bíblia é maravilhosa. Agora eu vou dar dois cliques aqui em cima da palavra do Israel. Vamos ver. O que significa Israel? Para ficar bem fácil a compreensão de para quem foi dirigido, para quem foi passado essa ordenança ou esse ritual, essa cerimônia. Foi para o povo de Israel. Mas afinal, quem é o povo de Israel? Eram os estrangeiros? Os forasteiros? Eram os gentios? Não. Então aqui, na Almeida, deixa eu colocar na Russais, deixa eu ver se eu tenho se eu baixei nessa daqui, Russais. Não, vou deixar mesmo aqui. Vamos utilizar o dicionário Almeida. Israel, o que luta com Deus. Nome dado por Deus a Jacó. Depois, se você quiser, Gênesis capítulo 32, versículo 28. 2. Nome do povo composto das 12 tribos, descendentes de Jacó. Então, essa ordenança desse batismo, o batismo de arrependimento, era para o povo de Israel. E o povo de Israel era composto de quem? Nome do povo composto das 12 tribos, descendentes de Jacó, descendentes de Israel. Eu te pergunto,
dentre essas 12 tribos, os gentios, o povo que era considerado como estrangeiro, forasteiro, que não faziam parte da comunidade de Israel, os gentios como eu sou, acredito que você do outro lado também seja. Se você não tem sobrenome de judeu, se você não nasceu em Israel, se você não pertence à descendência do povo hebreu, se você não é um israelita, então você é gentil. Eu te pergunto, dentre essas 12 tribos, os gentios estavam inseridos? Antes, olha aqui, ó, Atos 13, 24. Antes da vinda de Jesus, João pregou um batismo de arrependimento para todo o povo. Não, para todo o povo de Israel. E quem era Israel? Nome do povo composto das 12 tribos, descendentes de Jacó. Êxodo capítulo 3, versículo 16. 3. Nome das 10 tribos que compuseram o reino do norte em contraposição ao reino do sul, chamado de Judá. 1 Reis 14, 19. O mapa dos reinos de Israel e de Judá. 4. Designação de todo o povo de Deus, a igreja. Gálatas 6, 16. Aqui pode haver um contrassenso. Em Gálatas 6, 16. Designação de todo o povo de Deus, a igreja. Vamos lá. Gálatas 6, 16. Paz e misericórdia, Paulo disse aos Gálatas. Paz e misericórdia estejam sobre todos os que andam conforme essa regra e também sobre o Israel de Deus, não o povo Israel. O Israel de Deus. Quando os gentios começaram a fazer parte como Israel de Deus? Antes da cruz ou depois da cruz? Depois da cruz. Porque na morte, Jesus derrubou o muro de inimizade que separava os gentios dos judeus. Fez só um povo, que é o Israel de Deus. Aí, um do outro lado, um fanático por Moisés, está vendo? Está vendo que os gentios então se juntou? Sim, se juntou, mas não mais para praticar as obras do Israel, de Jacó, das 12 tribos. Pelo contrário, foi para viver em novidade de vida, sem fermento da lei de Moisés. Porque, da mesma forma que está aqui o que Paulo disse aos Gálatas, no capítulo 6, versículo 16, paz e misericórdia estejam sobre todos os que andam conforme essa regra e também sobre o Israel de Deus. O Israel, ou seja, é a unificação dos dois povos, correto? Correto. Mas vamos lá então ver Gálatas capítulo 4. Gálatas 4, versículo 4 e 5. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei. Quem foi esse? Jesus. 5. Mas, 5. A fim de redimir os que estavam sob a lei. Ou seja, para tirar, para resgatar, para recuperar, para arrancar os que estavam debaixo da lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. Então Jesus, na sua morte, ele fez o quê? Ele resgatou, ele veio como judeu, cumpriu a lei de Moisés, mas não as obedeceu, ele cumpriu as leis de Moisés, tanto que o batismo dele lá foi para cumprir a justiça de Deus, porém na sua morte, quando ele disse, tetelestai, está consumado, naquele ato ele fez o quê? Ele tirou os que estavam debaixo da maldição das leis de Moisés, trazendo para uma novidade de vida, não mais para praticar as obras da lei. Então ele derrubou o muro de inimizade e juntou os dois povos e fez só o Israel de Deus, um Israel de Deus, correto? Correto, mas não mais para praticar o batismo nas águas, que foi o do arrependimento, não mais dízimo, que nunca foi dinheiro, era 10% dos alimentos levados no templo de Deus, que ficava em Jerusalém, mas que no ano 70, descendo a primeira era cristã, Deus derrubou. Então as pessoas elas não têm essa sensibilidade de diferenciar a lei da graça. Não eles pegam os gentios dentro das suas chamadas igrejas e aplicam na vida dos gentios, que é um povo livre, que é um povo que tem que viver por fé, e colocam o jugo, colocam as leis de Moisés sobre eles. Dizendo, tá vendo? No 4, designação
de todo o povo da igreja, designação de todo o povo de Deus, a igreja. Aqui, quem colocou nesse dicionário também não teve a sensibilidade, esse número 4 daqui, na explicação no dicionário, não era nem para estar aqui, porque dá-se a impressão, dá-se a entender que então realmente tem que se batizar nas águas, tem que fazer jejum, tem que buscar Deus de monte, tem que apresentar a criança, mas não é nada disso. Jesus, na sua morte, ele tirou os que estavam debaixo de maldição, ele resgatou. Gálatas 3,13. Cristo nos redimiu da maldição da lei quando se tornou maldição em nosso lugar, pois está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. E no versículo 10 de Gálatas 3, já os que se apoiam na prática da lei estão debaixo de maldição. Então, para você que concorda com o batismo nas águas, o seu pensamento está debaixo o seu pensamento é de maldição. As pessoas que praticam esse batismo estão debaixo de maldição, porque isto era uma lei da purificação. O batismo nas águas é a lei da purificação. E quem está debaixo, praticando obras da lei, está na maldição de Moisés. Por isso que a vida dessas pessoas é atribulada. Eles veem anjo, eles praticam o reteté, eles têm a unção do telefone, dentro das suas sinagogas, que eles chamam de igreja, mentiras, adultérios, traições, roubos, furtos, enganos, mentiras. O espírito de engano está nesses lugares. Por quê? Porque eles estão debaixo de maldição, estão praticando obras das leis mosaicas. Então, fechando aqui o dicionário, fechando aqui, para quem foi o batismo de João? Para o povo de Israel. Atos 13, 24. Então, antes da vinda de Jesus, João pregou um batismo de arrependimento para o povo de Israel. Então, antes da vinda de Jesus, porque quando ele veio, quando ele disse tetelestai, está consumado, ele derramou o Consolador, o Espírito Santo, sobre os seus, sobre os eleitos e filhos de Deus. E no ano 70, quando Deus julgou Israel, Deus estabeleceu a nova Jerusalém espiritual, o qual Deus mesmo está dentro dos seus filhos e eleitos, está no Espírito. Pedro disse que Cornélio não poderia ser privado do batismo das águas, tendo em vista ter sido primeiramente batizado pelo Espírito Santo. Mas a religião diz o contrário, diz que uma pessoa primeiro deve passar pelas águas e então receberá o Espírito Santo. Como pode tornar impuro aquilo que Deus já purificou? Vamos ler Atos capítulo 10, versículo 44 ao 48. O contexto desse texto, leia depois todo o capítulo 10, você vai entender que Pedro estava lá na casa dele, ele estava no telhado, sei lá, eu estava na parte de cima da casa dele, fazendo a oração do meio-dia. Só abrindo parênteses, esses lugares que dizem, vamos fazer a hora nona, a oração das 3 horas, a oração das 18, a oração da meia-noite, é tudo lei. Pedro era um legalista. Pedro andou com Jesus de Nazaré, um legalista. Porque Jesus de Nazaré veio cumprir a lei. Pedro praticava as obras da lei. Então, no contexto, ele estava lá fazendo a oração, acho que era do meio-dia, e Deus, por 3 vezes, mandou, colocou um lençol com todos os animais da terra, espiritual, e Pedro disse, Senhor, jamais... Aí o Espírito disse, Pedro, mate e coma, porque Pedro estava com fome. Pedro disse, Senhor, jamais comerei algo imundo. Pela segunda vez, Pedro, pela terceira vez. Aí aquela voz disse a Pedro, Pedro, não torne impuro aquilo que Deus já purificou. Purificou pelo quê? Qual foi o elemento que Deus usou para purificar os homens, a humanidade? A água que João Batista utilizava no Rio Jordão? Ou foi o sangue que verteu da cruz? Porque Atos aqui foi Atos dos Apóstolos, foi pós-cruz, não foi antes-cruz. Foi o sangue que verteu da cruz. Então, qual é o verdadeiro batismo? O da morte de cruz. O que purificou, o que justificou, o que santificou, foi o sangue que verteu da cruz. Só há um batismo, só há um Senhor, só há uma só fé. Mas a religião tem 4, 5, 6, 10 batismos.
Você consegue entender? Está ficando claro na sua mente? Nós já estamos na quinta parte a respeito desse assunto do batismo. Então vamos continuar aqui. Aí foi. Pedro foi levado até a casa de Cornélio. E vamos ver o que aconteceu na casa de Cornélio. Então, Atos 10, capítulo 10, versículo 44 e 48. Vamos ler. Enquanto Pedro ainda estava falando estas palavras, o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam a mensagem. Ou seja, Cornélio, a família dele e os auxiliares de Cornélio, que eram um povo gentil, eles não eram judeus. Eles não faziam parte da comunidade de Israel. Eles não tinham o direito de participar do batismo de João Batista. Vamos ler o susto que Pedro e os outros tiveram. Enquanto Pedro ainda estava falando essas palavras, o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam a mensagem. Versículo 45. Os judeus convertidos que vieram com Pedro, ou seja, eram da circuncisão, ficaram admirados de que o dom do Espírito Santo fosse derramado até sobre os gentios. Você consegue entender, nesse versículo 45, que na visão dos fariseus, dos judeus, na visão dos israelitas, dos que faziam parte da comunidade dos circuncidados, foi um susto para eles, foi algo novo, foi uma novidade ver que os gentios que outrora, que antes de Jesus eram um povo sem Deus no mundo, eram afastados da comunidade de Israel, não tinham Deus no mundo. Então, quando eles viram Cornélio e os seus que eram gentios sendo batizados com o Espírito Santo, eles levaram um susto. Os judeus convertidos que vieram com Pedro ficaram admirados de que o dom do Espírito Santo fosse derramado até sobre os gentios. Porque para eles era só o povo de Deus, eram somente os israelitas, os descendentes do povo hebreu, dos escravos, que foi tirado do Egito. Versículo 46. Pois ouviam falando em línguas e exaltando a Deus. As línguas são, deixa eu ver se no dicionário, glossa, eram idiomas. Línguas, não, esse aqui não tem, deixa eu ver no Russais se fala alguma coisa. Também no Russais não tem. Significado de nome, não tem. Mas língua, deixa eu colocar no... Olha que Bíblia maravilhosa. Eu vou colocar aqui no Strong. Ó. Almeida Revista e Atualizada com números Strong. Esse dicionário aqui, vamos lá. 45. E os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo. Versículo 46. Pois os ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus. Então perguntou a Pedro. Vou colocar aqui, ó, línguas ao número Strong. 11, esse aqui é o dicionário Strong. É o mais confiável de todo mundo. 1100, 2 toques em cima, vamos ver. Línguas. Glossa. Tá vendo? Ó? Essa letrinha aqui, eu não sei se ela é hebraica, árabe, grego. Glossa, de afinidade incerta. Língua como membro do corpo, órgão da fala. 2. Língua. 1. Idioma ou dialeto usado por um grupo particular de pessoas, diferente dos usados por outras nações. Então você vê o que significava língua. Glossa, idiomas. O que eles estavam fazendo ali era engrandecendo, falando das grandezas de Deus. Mas quem é que falava? Era Cornélio e os companheiros, os familiares de Cornélio? Não, era o Espírito de Deus que estava neles e o Espírito falava, não balabachúrias, cantarábias, nada disso. Falava em outros idiomas. Sei lá, eles falavam em hebraico, às vezes falando em grego, em latim, em línguas koiné, sei lá, eu falando em outro, mas nada de balabachúria. Eram falando palavras para engrandecer a Deus, falando das grandezas de Deus. A religião fala, tá vendo? Uma pessoa, quando ela é batizada no Espírito Santo, ela fala balabachúria, cantará. Não, nada disso. Nada disso. São línguas,
são línguas estrangeiras. Tanto que Paulo fala em 1 Coríntios, capítulo 12 ou 14, que quando se reunissem como igreja e alguém falasse em línguas, ou seja, idiomas, deveria ter alguém para interpretar esses idiomas. Então, línguas é glossa, não é nada de balabachúria. Pois os ouviram falar em outras línguas e louvar a Deus. É NVT, coloquei na NVI, vamos colocar na NVI, para continuar aqui. NVI, versículo 46. Pois os ouviam falando em línguas e exaltando a Deus. A seguir, Pedro disse: pode alguém negar a água, impedindo que estes sejam batizados? Tá vendo? Pedro era carnal. O povo da circuncisão, eles eram carnais, eles não eram espiritual. Eles acreditavam mesmo eles vendo o sacrifício da cruz, vendo o sangue que verteu daquela cruz, mas eles tinham na mente deles o batismo de João Batista. Eles praticavam o batismo de João Batista. Paulo ainda não havia vindo com, havia trazido ainda a sã doutrina, os ensinamentos recebidos no terceiro céu, dado pelo próprio Deus. Ele ainda não tinha isso. Então eles eram carnais. Então a seguir Pedro diz, pode alguém negar a água, impedindo que estes sejam batizados? Por que negar a água? Porque somente os israelitas, os que faziam parte da comunidade de Israel, os que eram circuncidados, teriam, ou eles podiam ser lavados, praticar a lei da purificação. Só que aqui, quando Pedro e os outros viram que Cornélio e sua família, que eram gentios, foram batizados pelo próprio Deus, pelo Espírito Santo, aí eles falaram, não, tá vendo? A gente não pode negar água para esses gentios, porque Deus batizou ele com o Espírito Santo da mesma forma que nos batizou. Então nós não podemos. Veja que o batismo, então, era para os israelitas, era para o povo de Israel, para os descendentes das 12 tribos de Israel, não para os gentios. Depois de quase 2000 anos, o que a religião faz? Praticar o batismo do arrependimento, estando assim em maldição. O sangue de Jesus ainda não purificou a religião, ainda não purificou os que frequentam esses lugares. Pode alguém negar a água, impedindo que estes sejam batizados? Eles receberam o Espírito Santo como nós. Então ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Depois pediram a Pedro que ficasse com eles alguns dias. Para finalizar essa parte aqui, para finalizar, o outro eu vou fazer a parte 6, porque está ficando longo, mas deixa o Espírito falar. Para finalizar essa parte aqui, parte 5. Havia necessidade do batismo da água, depois que eles receberam o Espírito Santo de Deus? Você responda para você mesmo. Havia necessidade de colocar essas pessoas dentro da água? Não foi algo inútil? Não foi algo sem necessidade? Deus não batizou aqueles gentios? Deus não batizou aquela família? Não derramou o Espírito dele sobre aquelas pessoas? Como os filhos eleitos dele? Porque no começo do capítulo 10, Deus falou a Pedro, Pedro, não torne impuro aquilo que eu já purifiquei. Aí Pedro entendeu nessa parte aqui, nesse andar da carruagem, quando chegou nessa parte, Pedro e os outros entenderam. Por que Deus havia dito, pode tornar impuro aquilo que ele purificou? E aonde foram purificados? Cornélio, a família, os gentios daqueles dias, os gentios dos dias de hoje, foram purificados por onde? Pelo sangue que verteu da cruz. Pode você, religioso, pode você que vamos dizer que você é um líder religioso, você está ouvindo isso pela primeira vez, você está do outro lado me xingando, chamando de herege, pode você apontar o dedo para uma pessoa e dizer, você vai para o inferno porque você não batizou na água na minha igreja, você não batizou pelas águas? Pode você falar um negócio desse? Depois desse exemplo de Cornélio? Pode alguém apontar o dedo para o outro e falar, não, você vai para o inferno porque você não foi batizado nas águas? Volta a falar, da mesma forma de Cornélios aqui, foi o ladrão da cruz, que não passou por água de Jordão, não passou por batismo nenhum. Mas Jesus disse, ainda hoje te digo que estará comigo no paraíso. Então, meu amado, eu te convido
Porque o vídeo a gente faz assim correndo, a gente esquece de falar coisas, a gente fala coisas a mais. Mas eu peço a você, no seu quarto, no seu intervalo do trabalho, no seu descanso, baixe essa Bíblia aqui, ó, My Bible, que você vai ver que Bíblia extraordinária. Pega esse capítulo, Atos capítulo 10, leia ele todo, leia, releia, pare, medite versículo por versículo, para você ter esse entendimento. Que é inútil, é uma cerimônia, é um ritual carnal, quando se acha que Deus está olhando aquilo. Pelo contrário, aquilo está sendo uma profanação, aquilo está sendo um menosprezo pelo sacrifício da cruz. A religião, a teologia mostra que com esse ato, com esse ritual, mostra um imenso desprezo pelo sacrifício da cruz, querendo dizer que uma pessoa é purificada por uma água cheia de... Eu até marquei o nome aqui, uma água cheia de bactéria, cheia de sujeira. Amém? Então eu vou deixar essa mensagem, vou parar por aqui, porque a minha ideia é 10, 12 minutos, mas não tem jeito, e vai. E então, se foi útil para você, eu peço que você dê um like, não passe desapercebido não, vai lá e só põe um joinha lá, se você gostou, compartilhe, se não é inscrito, se inscreva no canal. Vamos levar adiante a mensagem da graça de Deus aos nossos irmãos que estão sendo enganados. Você, às vezes, ainda frequenta um lugar desse. Tire um tempinho, vai ler o Evangelho. O Evangelho não é Mateus, Marcos e João. Evangelho significa boas novas. As boas novas para nós gentios está de Romanos a Hebreus, 14 epístolas, 13 escrita por Paulo, na minha opinião, de Romanos a Filemão, e o livro de Hebreus escrito por Apolo. Então leia essas 14 epístolas, você vai crescer no entendimento da sã doutrina da graça de Deus. Amém? Então, deixo com você essa mensagem. Até a próxima, se Deus assim permitir. Tchau, tchau. Um abraço e saiba, nós somos o melhor da criação de Deus. Até a próxima. Tchau, tchau.